Olá, Arena do Gol TV, mais um programa, mais uma vez eu aqui, Daniel Costa, Gilson Souza e Hudson Gonçalves aqui falando sobre a seleção brasileira. Estamos aí de volta agora, eliminatórias da Copa do Mundo, e a seleção brasileira vai jogar agora contra duas pedreiras aqui, né? Os dois melhores times aí, talvez, da América do Sul, pelo que nós estamos vendo nos últimos jogos, né? Brasil e Colômbia e Brasil e Argentina. Dois jogos aí que agora é pedreira, né? Pedreira. É a hora do Brasil realmente mostrar que teve uma melhora, que realmente vem melhorando ali, né, dentro de campo, de acordo com os últimos resultados. E primeiramente o Brasil joga contra a Colômbia, em casa, no Brasil. Torcida animada. Em casa, mas é perigoso, né? É. A Colômbia é uma seleção boa. Sim, né? Seleção boa. Mas eu acho que é a hora da torcida apoiar, né? Eu acho que não é hora de querer ir contra, de querer questionar alguma coisa. Neymar de volta, alguns jogadores aí que nós vamos falar, mas não é hora da torcida ir contra agora, né? O Brasil vai ter uma outra cara agora, né? até mesmo pelos novos convocados. E o Brasil tem dois desafios aí que depois desses dois jogos vai ser um divisor de águas. Né? Porque o Brasil vem jogando, mas não vem dando espetáculo, dando né? espetáculo, fazendo aquilo que a gente está acostumado, né? Aquilo que a gente está acostumado, né? Como brasileiro aí. Mas chega a ser até engraçado, né? Desculpa te interromper, mas cada vez mais jogadores brasileiros indo para fora, como destaque, e cada vez menos a nossa seleção conseguindo mostrar um excelente futebol como a gente tinha no passado. Tudo bem que hoje a gente não tem, tirando o Neymar ali que volta para a seleção, a gente não tem nenhum outro craque, aquele ali e tal, como a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, Denilson, aquela galera toda. Mas mesmo assim, cada vez mais, né, jogadores sendo vendidos por valores extraordinários para fora do país, como a gente nunca teve na história. Porém, quando chega na hora de ver a seleção jogar, a coisa não emplaca, né? Não é a mesma coisa, né? A seleção mudou muito. E os tempos também, porque hoje em dia você não pode nem dar uma caneta em alguém que os caras já querem te bater. Você dá um balão, eles te empurram, arranja briga contigo. Fala que tá errado, né? E o futebol não é isso? Imagina se o Denilson jogasse hoje em dia, hein? Denilson e Ronaldinho Gaúcho, bota de volta ele na seleção, acabou, né? Iam expulsar eles do futebol, ia dar cartão vermelho, ia falar que não pode fazer aquilo. Exatamente. Como é que pode isso, né? O futebol brasileiro é isso. Exatamente. Não é diferente. É o futebol arte, né? Futebol arte. Isso é o futebol. Então vamos lá, vamos falar sobre a seleção brasileira, começando aí pelo Alisson, né? No gol, sendo destaque ali na Europa, mais uma vez, né? Tinha um tempo aí que ele estava um pouco mais apagado, inclusive nas últimas chamadas aí para a seleção brasileira, e agora ele volta no gol aí, fazendo várias partidas aí muito boas, né? Aí ocasionou na convocação dele, né? Exatamente. Essa partida aí foi definitiva. Não tinha como contestar, né? E a esperança do torcedor brasileiro é essa, não só em relação ao Alisson, mas também alguns grandes jogadores, como por exemplo o Rafinha, o Rodrigo, o próprio Neymar? Não, o Vinícius Júnior, que não vinham fazendo bons jogos pela seleção brasileira. Eu sei que tem adaptação, eu sei que tem a formação, eu sei que eles não jogam juntos, né, sempre, né? A seleção brasileira é um período rápido, um treinamento rápido, porém você não perde o seu talento de uma hora para outra. Antigamente tinha a mesma situação e os jogadores sobressaíam, então não estava acontecendo isso no Brasil. Ou aí, a partir de agora, que agora a gente vai estar comentando aí nos novos convocados, vamos ver se esses que jogam nos seus clubes também vão fazer a diferença nos próximos jogos da seleção brasileira, como a gente está querendo ver há muito tempo. Mas acho que dá para dividir a seleção aí em 2 ou 3 times só, né? Aí não tem essa desculpa de a gente não joga junto. Coloca o Vinícius Júnior, o Rodrigo, coloca os 3 ali, 4 do Flamengo, e aí tem 2, 3 times aqui, o Alisson no gol e pronto, vamos pro jogo. Aí não tem muita desculpa de não joga junto, não conhece muito, né? Porque agora é Celeflá, né? Não, desculpa. Então vamos continuar aqui. Vamos falar sobre alguns jogadores aí que voltaram para a seleção, outros que já estavam e permaneceram por estar desempenhando um bom futebol em seus clubes, falando até do Rodrigo, né? Rodrigo e Rafinha, Rodrigo pelo Real Madrid vem se destacando muito, aliás, ele jamais parou de se destacar, né? Mas cada campeonato que vem, cada ano que passa, ele vem mostrando ali que o Real Madrid não dá. Vem crescendo e aparecendo na hora exata. Na hora certa, né? Inclusive já com outras propostas de fora, mas o Real Madrid não libera ele porque sabe da importância daquele atleta ali dentro
de campo, né? Aquele trio ali na frente está excelente, né? Ele, Vinícius Júnior, o Mbappé. E o próprio Endrick, né? O próprio Endrick sendo aquele jogador do segundo tempo, né? Você vê que ele começa jogando, às vezes não desenvolve um bom futebol, mas todas as partidas coloca o Endrick no segundo tempo e ele consegue ou fazer uma jogada extraordinária, ou um gol, ou um lance de contra-ataque que ninguém segura ele. É algo realmente extraordinário. E nós temos também o Rafinha, né, pelo Barcelona, que vem jogando muita bola ali no Barcelona, né? Destacando bastante o Barcelona. Vem se destacando. Ajudando muito o Barcelona. Ajudando, né? O cara que está fazendo a diferença. A verdade é o seguinte, se o Brasil, com essas novas convocações, com os jogadores que já tinha, se enquadrar, eu falo para vocês, não puxando sardinha para o Brasil, mas consciente, não tem seleção para bater o Brasil. Se esses jogadores encaixarem, se esses jogadores se entrosarem e conseguirem captar a ideia do Dorival Júnior, vai ser o diferencial para o Brasil ser até campeão da Copa de 2026. Desculpa. Inclusive, deixa eu falar aqui um comentário aqui, né? Antes da gente falar do Neymar e dos jogadores do Flamengo na seleção, que foram chamados aí pelo seu futebol que vem desempenhando, eu gostaria de falar sobre o Danilo. Eu acho que já chega pro Danilo, né? Senão daqui a pouco eles vão querer chamar o Cafu de volta. O cara já tá com 70 anos, ele no Flamengo ele já veio para desempenhar uma outra função justamente porque aquela que o Flamengo gostaria ali, que ele fosse aquele lateral direito, que ele desempenhou, teve uma excelente carreira, ele já não consegue mais desempenhar em alto nível. Porque se for na velocidade que a gente tem hoje no futebol, como eu falei aqui até o exemplo do Endrick, você vai jogar contra o Real Madrid, você coloca o Endrick no segundo tempo, se você é um lateral direito que vai no ataque, como é que você volta para cobrir? Não tem como mais. Nessa idade aqui você não vai aguentar mais, você não vai ter físico para aquilo ali. Às vezes mentalmente e qualidade você vai até ter, mas você não vai ter físico para aguentar aquilo ali. E eu acho hoje que o Danilo ele não tem mais que queimar a carreira dele. Não. Deixa a carreira dele ali no Flamengo para acabar em alto estilo. E não se queimar indo para a seleção para ficar sendo criticado pela torcida, por nós jornalistas, por todas as pessoas que vão ali e comentam, às vezes, contra ele. E não que ele seja um mau atleta, porque eu acho que o físico dele já não bate mais com o que é necessário ali para a seleção. A idade pesa também, né? A idade pesa. Uma hora vai chegando, o corpo não vai ser mais a mesma coisa, não responde como era antes. E tem mais uma coisa, pessoal. Uma coisa que difere a seleção brasileira do clube. No clube, no esquema do Felipe Luiz, ou de qualquer outro técnico, qualquer outro time que ele fosse, né, mas vamos falar em especial o Flamengo que ele está hoje, o esquema ali, se ele não estiver bem, se ele não estiver se enquadrando na ideia do Felipe Luiz, ele fica um tempo no banco. Ultimamente ele está jogando na zaga, né? Então você vê que o Felipe Luiz já espertamente já falou, opa, vamos usar ele aqui, deixa o Wesley continuar aqui, ele dá um apoio aqui pro Wesley, que ele já sabe desempenhar a função, e ele está jogando muito bem. Ele está jogando bem. Mas não como lateral direito, porque não tem condição. E detalhe, a temporada para o clube é extensa, né? Tem como ele vir, né? Coloca ele, joga um campeonato, o outro preserva. Exatamente. Né? Agora, na seleção brasileira, tudo é muito rápido. É um treino ali em 1-2 dias. Então, para ele poder pegar esse ritmo, ele já não tem mais condições. Realmente, eu acho que Danilo na seleção é assunto encerrado. Então, vamos lá. Vamos falar aqui primeiro dos jogadores do Flamengo, Gerson e Léo Ortiz. Gerson já vinha aí, né, mostrando futebol, já vinha sendo chamado para a seleção. Não tinha como ele ficar de fora, né? E o Léo Ortiz, talvez aí uma novidade, mas eu vejo ele como uma fase para compor jogadores da seleção, novos jogadores, né? De acordo com a necessidade, até um exemplo do próprio Danilo, né? Contando de repente com o Danilo fora, quais os novos jogadores que vão surgir. Então, ele chama ali o Wesley, chama o Guilherme Arana novamente aí, né, que já participou algumas vezes. O Wesley pela primeira vez aí na seleção, mas vem desempenhando um excelente futebol, não tinha como não ser chamado, principalmente por uma posição que a gente é carente no Brasil atualmente, né? A temporada dele mereceu, né? Mereceu, exatamente, né? Não foi um jogo ou 2 jogos, ele fez uma temporada inteira brilhante e cada vez crescendo mais. E com a vinda do Felipe Luiz, ele desencantou mais ainda, né? E tem somado muito pro Wesley, por exemplo, a gente estava falando do Danilo. O Danilo chegou, ele é um jogador experiente. E o próprio Wesley deu uma declaração lá, o Danilo já passou algumas coisas para ele de experiência, ele vem querendo aprender. Você olhando pro Wesley hoje, ele é um outro Wesley. Não é aquele Wesley que ficava brigando na rua aí de madrugada. Não, hoje ele é um cara diferenciado. Ele contratou até, do bolso dele,
pessoas que vão ajudar ele no crescimento profissional dele como jogador. Ele vê os vídeos dele depois, ele começa a corrigir tudo que ele tem feito de errado. Então, quer dizer, ele quer uma ascensão, ele quer uma melhora, e a gente tem visto isso a cada dia, a cada jogos do Flamengo, e isso não tinha que dar um fruto, e o fruto foi a seleção brasileira. Exatamente. E o Léo Ortiz, né, com essa novidade aí, muito bacana também, né, parabéns aí pelos atletas do Flamengo. Foi o que a gente falou, né, o que o Flamengo vem desempenhando nesses últimos anos, na verdade, né, não é só agora na era Felipe Luiz, nos últimos anos, né, para quem gosta muito aí de falar ainda do Jorge Jesus, desde a era Jorge Jesus, né, é lá de trás para cá. Você vê que o resultado que o Flamengo tem hoje não é o resultado de alguns meses com o Felipe Luiz. É um resultado de diretoria, é um resultado de técnicos que passaram pelo Flamengo, seja que tenham conseguido mostrar um bom resultado ou não, porque ali deixou aberto o que poderia ser feito ou não. E o Felipe Luiz agarrou a oportunidade e agora está mostrando aí, através do trabalho dele, os frutos que já foram desempenhados em muitos anos. Né? Carlinhos, melhor que... E aí também falando um pouco sobre a volta do Neymar para a seleção brasileira. Era nítido que isso aconteceria, né? Eu acho que se não fosse uma lesão ali, esse fato seria real. O Neymar, que chegou há pouco tempo no Santos, e ele já teve mais participações do que ele teve na temporada inteira que ele ficou lá fora. Mas eu acho que não era tempo ainda de convocar ele. Tinha que esperar mais um pouco. Até porque ele tá jogando no Santos, mas está jogando um pouco ali, se resguardando de contusão. A seleção joga corrido, quando a gente acaba muito mas eu acho que é um atleta que pode ficar no banco, né? Não, pode ficar no banco. Porque ele assusta, ele assusta. Você tá um 0-0 com a Colômbia e bota o Neymar no segundo tempo, você assusta o time adversário. E é o que vai acontecer. Eu acho que é mais nessa, eu não sei se é essa a ideia do Dorival, tá? E da comissão técnica toda ali, mas eu vendo aqui essa volta que o Gilson, que é treinador, inclusive, para você que está nos acompanhando e não sabe, o Gilson que é treinador também do Tijucano Futebol Clube. Aqui, ó, luz amarela aqui já para todos entenderem aí, quem não nos conhece, Tijucano Futebol Clube, inclusive já aproveitando a deixa aqui, né? O Tijucano Futebol Clube hoje, qual que é a idade dos meninos lá, das meninas, quem hoje quer participar? Estamos com atletas de 5 a 14 anos, né? Já participando aí de cada categoria, cada um na sua categoria, claro. Estamos treinando aí 3 vezes por semana e vamos aumentar a quantidade. Tá chegando um preparador físico aí para ajudar a gente. Opa! Vai ficar melhor. É isso aí. Se você quiser também patrocinar o Tijucano Futebol Clube, é só entrar em contato conosco aqui através do YouTube ou das redes sociais nossas do Tijucano Futebol Clube também, seja no YouTube ou no Instagram, e você vai poder ter essa oportunidade aí, a gente fala um pouco mais como funciona isso aí. Mas voltando aqui para a seleção brasileira, eu acho que nessa ideia do Neymar, nesse sentido, de ele assustar o time adversário, porque se for falar assim, vamos botar o Neymar já para ser aquele atleta diante, não tem como. Você vai botar ele no primeiro tempo e de repente você vai até queimar um cartucho, né? Mas agora, voltar com o Neymar. Você tá jogando contra uma Argentina, tá 1-1, o jogo pegando fogo, acontecendo alguma coisa, você bota o Neymar, os caras se assustam do outro lado. Sim, mas aí eles já vão estar preparados também para ele. Não sei, mas ele pode aprontar. Porque habilidade ele tem, entendeu? Pra aprontar. Vai ser cerrado. Não vou deixar ele jogar. Eles não vão querer deixar ele jogar. É aí que pode acontecer de quê? Contusão novamente. E ele voltar novamente, né? Mas na minha opinião é o seguinte, eu sei que pode surgir as contusões ou não, ou eu acredito que o Dorival, isso é um fato, eu acredito e tenho quase certeza que o Dorival vai colocar ele só no segundo tempo, vai preservar até pela experiência do Dorival, só que o Dorival é especialista em tirar do jogador o melhor. E o Neymar, né, o que ele tem de melhor no futebol, todo mundo já sabe. Eu acho que essa junção Neymar e Dorival Júnior na seleção brasileira vai dar o que falar. Pode ter certeza disso. Exatamente. E aí a gente ainda tem dois especialistas nessa correria do segundo tempo, né? Eu lembro muito sempre do nosso amigo Denilson, um grande abraço aí pra vocês, que era aquele jogador de segundo tempo, né? Uhum. Você coloca ali o Estevão no segundo tempo numa seleção brasileira, você coloca um Savinho no segundo tempo ali, se bagunça com o jogo. Porque é aquela correria na ponta ali que eles colocam e sabem fazer muito bem, que o outro time, os caras não estão fisicamente preparados para aquilo ali. Para entrar num segundo tempo, com 15 minutos de segundo tempo, depois de 45, de um jogo de alto nível entre Brasil e Argentina, Brasil e Colômbia, e você botar 2 atletas dessa forma. Você cansa o zagueiro e o lateral do time deles. Né? Cansa, mas o terror da área não tem, né? Então, eu tô falando da ponta. Aquele problema do 9 não se resolveu. O Pedro não vai voltar, não? Volta, Pedro! Exatamente isso. O Pedro voltando pode colocar aí. Porque a gente estava com o Pedro ali como essa referência, né? O Pedro estava se destacando cada vez mais, não só no Flamengo,
mas nas últimas idas dele na seleção, demonstrando que realmente a gente podia jogar com 9. Tudo bem que hoje se fala muito, principalmente na Europa, de será que é necessário ter um 9? Né? Um 9 que eu digo aquele centroavante da área ali de antigamente que a gente está acostumado. Eles já estão começando a debater isso no meio do futebol, falando que não, dá para você jogar sem ter um centroavante. Você joga pelas pontas, joga pelo meio, joga infiltrado, coloca o cara entrando, né, na diagonal pro meio, beleza. Mas e quando você joga com 9? Será que o outro time está preparado nos dias de hoje para jogar com aquele atacante ali? Mas aí, cadê a referência da área? Da área. Exatamente. Tem ponta, porque os caras que chegam da que lado. chega. Mas o cara da área ali. E aí só vai ter ponta para poder entrar na área. Você não cruza mais a bola porque você não tem uma referência dentro da área. Tem coisa no futebol, pessoal, eu sei que isso isso gera uma polêmica, mas tem coisa no futebol que não tem como você mudar. Tem coisa que não tem como você querer inventar. O 9, ele tem que estar ali. É ele que é a referência, como o Gilson falou. E falando de referência, voltando aqui no assunto do Neymar até, a seleção brasileira estava sem uma referência. Quem é a referência do Brasil hoje? O Neymar, voltando até nisso, ele vai... Porque a seleção brasileira sempre teve uma referência. 94, Romário. 98, 2002, Ronaldinho Gaúcho, enfim, entre outros. Que a gente naquela época tinha uma... Aquela seleção todo mundo era referência. O Rivaldo. Você olhava 2002, Rivaldo, Ronaldo. Quer ser a referência aí por um minuto? Pode ficar aí. E eu sei que muitas pessoas que comentam sobre futebol não gostam de ouvir isso, mas não tem jogador melhor que o Neymar no Brasil. Não tem. O Neymar tá baleado, teve problema, mas... Craque parou no Neymar. Nós temos bons jogadores. Craque parou no Neymar. Ele ainda é a grande referência. Se ele vai corresponder isso ou não, aí já é um outro assunto. Mas o Neymar é o nosso grande craque. Exatamente. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa do Arena do Gol TV, falando sobre a seleção brasileira. Você acha que a seleção brasileira vai ganhar da Colômbia? Pero que essa é uma enquete. Pero que sim, pero que não. Pero que sim, pero que não, Neymar. Qual a sua opinião? O Brasil ganha da Colômbia jogando em casa ou não? E logo após teremos Brasil e Argentina, um jogo já que vai ser fora e o bicho vai pegar, né? Ali é um jogo, o clássico dos milhões, né? O Vasco e Flamengo, que pode um estar melhor, o outro pior, mas é um jogo que não se sabe o que pode acontecer. Independente de quem esteja lá, a gente tem que torcer. Tem que torcer e é o nosso Brasil. E vamos pra cima, Brasil, vamos pra cima, seleção, todos juntos com vocês aí apoiando até o fim. A Arena do Gol TV, um grande abraço para vocês. Um golaço para vocês.